Olá pessoal, você acredita em sonhos ou em visões, revelações do Senhor? Porque hoje eu pensei em fazer um pequeno vídeo contando algumas das minhas experiências com Deus, algo mais assim como uma conversa entre eu e você e eu, para que vocês possam ver um pouquinho mais de como Deus tem falado comigo nesses últimos anos. Então, vamos lá. Bom, eu amparo as minhas experiências na Bíblia e eu creio que você deve fazer o mesmo. Então, a gente vê o versículo de Joel, tá aparecendo aqui embaixo para vocês, Joel 2:28, que diz: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Mas isso não restringe uma coisa a outra, tá? Significa que todo mundo vai ter essa maneira de falar com Deus direcionada por ele. Números 12:6. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão, eu, Senhor, e é em sonho que lhe falarei. Então tem vários exemplos na Bíblia, né, de sonhos, visões, revelações, desde antes de eu conhecer o Senhor, de eu conhecer a palavra dele, tudo que ele falava, desde antes de eu entender o que eram sonhos e visões, Deus já vinha falando sobre isso comigo. E a minha primeira experiência que eu lembro que se cumpriu, tá? Eu tive várias outras, mas elas ainda não se cumpriram. Então, quando se cumprirem, eu venho aqui falar para vocês. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar só as que se cumpriram, pra vocês terem o Espírito Santo realmente testificado. Uma visão que eu tive com 7 anos, que com 7 anos mesmo ela se cumpriu, foi muito rápido. Eu tava orando com a minha mãe na cama, a gente era da Igreja da Graça nessa época, missionária R. Soares, e a gente assistia aos cultos, mas nunca tinha tido experiências assim. A minha mãe tinha tido algumas, mas eu não me lembro de ter tido. E eu vi muito rápido um apartamento, eu vou tentar desenhar e colocar aqui pra vocês. Era um apartamento branco, do lado de um apartamento amarelo, e ao redor eu só via mato, então tudo verde ao redor. Foi assim, muito rápido. A gente morava aqui em Patos, na Paraíba, e a gente não tinha pretensão de se mudar de jeito nenhum, até porque a casa era própria. E até hoje ela é própria. E aí a gente, do nada, fui morar em Fortaleza 3 meses depois, totalmente sem nenhum motivo pra ir, né? Foi realmente uma decisão do meu padrasto, que queria tentar a vida lá. E fomos para Fortaleza. E adivinham qual era o apartamento que a gente ficou? No apartamento branco, do lado do apartamento amarelo, do lado do monte de mato, ao redor eram vários terrenos baldios. Eu não tenho foto porque foi uma coisa muito antiga, assim, mas eu creio que vocês creem, né? Algumas outras eu vou postar algumas fotos e algumas provas. A outra experiência que eu tive, que aconteceu, foi um sonho que eu tive com o meu pai, que eu sonhei, que tava no apartamento, eu, a minha irmã, o meu irmão e a minha madrasta. E o meu pai, ele ficava roxo, roxo, roxo e sumia. Esse sonho eu tive em 2017. E eu escrevi no meu computador, eu tô botando aqui pra vocês o print da data que eu escrevi o sonho no meu computador. E o meu pai tava normal, bem de saúde. E no sonho ele ficava roxo, roxo, roxo até que ele sumia. E quando ele sumia, a minha madrasta também sumia. E eu ficava sozinha com a minha irmã e o meu irmão no apartamento. Até que a polícia batia na porta e dizia, e quando eu abria, dizia assim: vocês não vão poder sair, vocês vão ter que ficar aqui nesse apartamento. Em 2021, meu pai faleceu de Covid, faleceu por não poder respirar, né? O aparelho que ele estava entubado ficou cheio de secreção. E depois eu associei, quando o policial batia na porta e dizia que não podia sair, a gente ia ter que ficar dentro de casa, era a pandemia. E o meu pai, quando as crianças ficam sem ar, né? Elas ficam roxas, elas não têm que fazer um procedimento da secreção, ele deu uma parada cardíaca. E também, quando as pessoas morrem de parada cardíaca, também tem a língua arroxeada. Então, o roxo é uma cor característica da falta de oxigênio, da arritmia, da parada cardíaca. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Então, esse foi um sonho que Deus me avisou que tudo isso iria acontecer, mas na época eu não entendi. Eu escrevi o sonho porque eu achei muito massa. Achei, nossa, isso dá um livro, ó, eu vou escrever esse sonho.
E aí eu escrevi, mas se eu soubesse na época que era isso que significava, eu teria passado muito mais tempo com o meu pai. A outra coisa que eu tive, não foi um sonho, foi uma coisa que eu ouvi, né? Foi algo, a voz do Senhor que se cumpriu, que foi assim, eu até anotei, eu anoto tudo. Essa é minha agenda 2022, essa é minha agenda 2021. Estava passando próximo a um lava-jato no bairro Novo Horizonte, que é aqui em Patos. E pensei que estava doida, porque eu ouvi, você vai morar aqui. Mas eu entendi que era a localidade, porque uma semana depois a gente foi morar no apartamento naquela rua. Então, tipo, eu lembro que nesse dia eu tinha orado, eu tinha pedido Senhor, porque a gente morava junto com os irmãos do meu esposo na casa, né? Então, não era a minha casa. Assim, não tinha privacidade, apesar da gente não pagar aluguel, mas todo mundo que é em casa quer casa, né? E eu tinha dito, Senhor, eu sei que o Senhor me prometeu uma casa, porque eu tenho uma profecia assim, mas eu queria só um paliativo, me deu um paliativo. E aí surgiu essa casa e nós moramos lá nesse apartamento. Inclusive, eu tô devendo alguns vídeos aqui pro canal da mudança da gente pra lá, de como era a rotina lá. Alguns eu tenho provas. Bom, o que eu tenho provas? Eu tive um sonho com o meu irmão. Meu pai tinha falecido, né? E eu tinha ido pra Fortaleza. E antes de eu ir pra Fortaleza, eu tava com viagem marcada pra lá. Eu tive um sonho do Lucas, meu irmão, de braços dados assim, com uma menina muito bonita, com cabelo ruivo puxado pro louro, assim, clarinho. Muito bonita, esbelta, magra, alta, modelo, que eu sabia que era assim uma celebridade, uma modelo, entrando com um vestido de festa em um local que eu não via como ele era, mas eu sabia que era um local muito grande, como uma festa de evento, alguma coisa como um casamento, uma festa. E eu lembro, e eu via eles entrando. Eu tive esse sonho em dezembro de 2021. Quando foi? Em 2022. Eu tava aqui em Patos, eu tava no ensaio da igreja cantando e eu tive uma visão que era o restante desse sonho. Foi muito incrível, foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim, de continuar um sonho numa visão. E eu via eles entrando e aí eu me via bem mais para trás, como se fosse do lado de fora, com um vestido puxado pro rosa, puxado pro vermelho e assistindo, né, como que eu tava indo participar também desse evento, um evento chique de gala. E quando eu cheguei lá em Fortaleza, que eu fui pra lá, eu dou de cara com a nova namorada do Lucas, exatamente igual ao sonho que eu tive. E aí eu conheci a Beatriz, a Bia, e não deu muito tempo, né, quando foi esse ano, eles casaram. E aqui uma foto do meu vestido. Exatamente parecido com o do sonho. Ela é igualzinha à do sonho. E aqui tá o print que eu contei a ela antes dela casar com ele. E olha só, né? Deus revela até essas coisas pequenas, que pra gente é pequeno, mas pra ele é muito importante também. Assim como é pra nós. E a última que eu tenho provas, porque eu tenho muitas, né? São muitos cadernos, minha mãe também tem algumas. Quando meu pai faleceu, ele me deixou uma casa, né? Inicialmente, essa casa tem muitos problemas, ainda hoje ela tem. E eu vinha pedindo a Deus o que fazer, né? Sobre o que fazer, ainda tô pedindo, depois de 2 anos. Mas o que ele me mostrou, eu ainda não entendi completamente, mas vou mostrar uma parte que ele já revelou que era. Eu vi, quando eu estava voltando da viagem de Fortaleza, que eu soube, né, que meu pai tinha falecido, que tudo isso aconteceu. Eu vi um envelope branco vindo na minha direção, né? E eu tava muito aperreada porque a casa tinha muitos problemas e eu não tinha acesso a nada dela, não tinha nada dessa casa. E quando foi com uns 6 a 8 meses depois, eu viajei para Fortaleza de novo e eu recebi esse envelope aqui com a chave da casa dentro. Então, assim, eu acho que Deus quer me dizer alguma coisa sobre isso. Eu não sei o que é, tem outras partes da visão, não foi só o envelope. Mas vou manter em sigilo porque essas outras partes da visão Deus ainda não falou comigo o que era, né? O que significava. Mas o que eu quero dizer para você é que se você já teve alguma experiência com Deus,
nesse sentido, não ignore, anote seus sonhos, anote suas visões, porque elas acontecem, né? Tem várias outras que eu tive, né? Tem uma que se cumpriu agora, que eu sonhei com o irmão trocar de carro, eu nem sabia que o carro dele era azul. Tem até a foto, ó, vou botar até a data aqui. Quando foi, umas 2 semanas atrás, a minha mãe chegou e disse: Larissa, seu irmão trocou de carro. Igual seu sonho, eu nem contei a ele. Então, tipo, são coisas pequenas, mas que não são coincidência, né? Por exemplo, esse do trocar de carro, no mesmo sonho ele trocava de carro e o meu carro quebrava. A correia dentada dele tá Então, folgada, na mesma, sabe? e aconteceu da mesma forma, o carro foi pra oficina e gastei quase R$ 1.000. Então, é algo assim, que é Deus que avisar a gente as coisas, né? E a gente tem que se manter sensível ao Espírito Santo. Então, eu queria muito trazer isso para vocês aqui. São algumas pequenas experiências que eu tive, que eu sempre venho tendo. Eu tenho muitas que não se cumpriram ainda, mas eu não perco a fé, porque assim como essas se cumpriram, outras vão se cumprir. Tem algumas que eu não faço ideia o que significa. Teve outro também que eu sonhei, que eu tava cantando para uma multidão de pessoas, a música da Ludmilla Febre. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E no outro dia, quando eu acordei, o meu vídeo tinha atingido 75 mil views no StarMaker. Então, assim, Deus avisou até isso. Nunca mais outro vídeo aconteceu isso. Foi só esse, né? Era um sonho como se eu estivesse assim no The Voice, sabe? Uma plateia enorme, eu cantando. Para Deus, as coisas significam de outra forma. Para nós é só um vídeo com 75 mil views. Para Deus, eu espalhei a mensagem dele para uma plateia de 75 mil pessoas, sabe? Então, eu fico muito honrada de Deus nos mostrar um pouquinho de como Ele vê, um pouquinho de como Ele nos avisa, um pouquinho de como Ele faz, um pouquinho de como Ele trabalha e nos mostrar a onisciência dele, né? Mas eu fico muito brava com Ele, eu digo isso a Ele toda hora, que Ele devia ser mais claro. Porque até quando Ele vai falar comigo é por enigma. E Deus é muito cheio de enigmas, né? Ele veio aqui e falava por parábolas, por enigmas. E eu disse, Senhor, comigo não funciona, eu sou burra. Mas é isso. Eu creio que Deus vai fazer muito mais. E se você tem uma experiência como essa, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber das experiências de vocês. Eu sei que esse vídeo não vai ter muita visualização, porque sempre as coisas de Deus não dão muita visualização, a não ser que ele bota o dedo no meio. Mas eu sei que vai alcançar pelo menos uma pessoa, e se alcançar pelo menos uma pessoa, já estou muito feliz. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E também, se quiser deixar uma pregação, alguma sugestão para mim, para eu assistir sobre sonhos, revelações, eu vejo muito Benny Hinn, Kenneth Hagin, que são pessoas que foram extremamente usadas, Catherine Kuhlman, em operação de curas, milagres e sonhos e revelações e visões. E tem até vários livros dele que eu sugiro aqui no canal, então se vocês quiserem ver, pode clicar nos cards. Tchau, um beijo, até mais. A paz é eu.